Vamos passar um pouco aqui pro mercado da bola, fiel. Já quero falar sobre treinador, porque eu tenho uma bomba para trazer para vocês referente a treinador. Olha, eu vou ser bem sincero, eu trouxe sobre treinador praticamente a semana inteira aqui nesse canal. Praticamente a semana inteira. Eu não gosto de trazer informações sobre treinador, principalmente com uma final. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Por respeito a vocês, por respeito a você que é inscrito, por respeito a você que também não é inscrito, eu vou trazer essa informação. Para você que não é inscrito, eu espero um dia ganhar sua confiança. E para você que é inscrito, eu tenho que trazer o melhor da informação para você, tá? Por isso que eu vou trazer, porque em véspera de final, eu não gostaria de trazer essa informação. Primeiramente, porque eu já trouxe a semana inteira, tá? Só que é uma informação diferente e tenho que trazer para vocês, tá? Chegaram informações para mim hoje, antes de trazer esse vídeo, vocês podem ver que deu uma atrasadinha, costumo postar meio-dia em ponto, deu uma pequena atrasadinha aí, por causa disso, tá, fiel? Que, primeiramente, saiu conversas que o Corinthians poderia estar interessado no Luiz Castro. Não é de se jogar fora essa informação, tá? É uma informação até bastante contundente, pelo que o Corinthians já tentou negociar com o Luiz Castro lá atrás, tá? Só que a informação que eu tenho é que o Luiz Castro continua muito caro para assumir o Corinthians. Estamos falando de 4 milhões de reais mensais para o Luiz Castro ser treinador do Corinthians. Ele aceita assumir o Corinthians, mas nesses valores. Por quê? Com ele parado até a metade do ano, ele continua recebendo verbas do seu ex-clube, que vai pagar o treinador, porque rescindiram lá, até o meio do ano o Luiz Castro vai receber. Não me recordo qual foi o último clube dele lá na Arábia. Ele vai receber até o meio do ano. Então, para ele assumir um clube de futebol agora, ele precisa de respaldo financeiro. Então, ele precisa ganhar mais do que ele recebe até o meio do ano. Então, aí, um salário de 4 milhões de reais para o treinador não perder um emprego por um grande clube do Brasil, seria para ele aí o que ele abandonaria esse dinheiro para vir assumir o Corinthians, tá? Mas para o Corinthians fica muito caro. O Corinthians bancar 4 milhões de reais porque ele tem verba para receber até o meio do ano, não compensa. Para o Corinthians não compensa. Compensa o Corinthians trazer um outro treinador e se não der certo, aí lá no meio do ano o Luiz Castro vai estar aí sem essa verba para receber e pode vir por preços mais baixos. Só que eu volto a repetir, o Corinthians já negociou com o Luiz Castro antes e não deu certo, porque ele, sua comissão técnica, é extremamente caro para o Corinthians. Eu não estou cravando aqui que não vai fechar com o Luiz Castro. Pode ser que fecha, porque já esteve na pauta do Corinthians ontem. Já esteve na pauta do Corinthians aí nos últimos tempos que o Corinthians negociou com o jogador. Só que é um treinador muito caro hoje para a comissão técnica do Timão e o Luiz Castro não abaixa seus valores. Não abaixa seus valores e eu acredito fortemente que o Luiz Castro não será técnico do Corinthians. Por outro lado, eu tenho uma informação muito relevante para trazer para vocês sobre o Tite. Trouxe primeiro que o Corinthians já tinha feito o primeiro contato com o treinador Tite, além de fazer contato com o Renato Gaúcho também. Essa é a informação que eu trouxe no canal do Corintianeiro, que um dos dois seria treinador do Corinthians. Porém, chegaram informações para mim, fiel, que o Tite treina o Corinthians de boa, que o Tite só está esperando aí o chamado do Corinthians, vamos dizer assim. Não quero trazer uma informação aqui para vocês que possam de forma alguma denigrir a minha imagem, tá? Porque eu não estou cravando o Tite no Corinthians. Estou trazendo informações que o Marco Belo já tinha trago que lá no jogo contra o CV, quando o Ramon começou a balançar, o Tite diria sim para o Corinthians, que membros da comissão do Corinthians trouxeram essa informação, que o Tite estava esperando um convite, que ele diria sim. Trouxe a informação que já não faz muito tempo desde aquele jogo e queria buscar mais informações se o Tite diria sim. A informação, antes de eu entrar no vídeo, quando eu me perguntei sobre se tinha novidade sobre a comissão técnica do Corinthians, que foi me dito, corintianeiro, se o Corinthians chamar o Tite para ser treinador hoje, o Tite aceita. Então, houve um contato. Se essa informação se confirmar, então o Tite está disposto a treinar o Corinthians, tá, fiel? Então é uma informação, aí vamos dizer assim, para quem não gosta do Tite é uma informação ruim, mas para mim que gosto do Tite, eu acho ele um bom treinador, sei que você vai ficar bravo, sei que você não gosta, mas é a minha opinião, tá, fiel? Também tenho o meu direito democrático, tenho o direito de opinar. Acho que o Tite é um treinador que tem identificação com o clube por tudo que ele fez em 2012. Corintianeiro, mas você tá ficando louco, cara. Esse treinador falou não pro Corinthians 3, 4, 5, 7, 10 vezes. E pode falar não ainda, tá, fiel? Pode falar não de novo.
Ele tá esperando convite, mas a gente não sabe se o Corinthians vai estar disposto a pagar o que ele pedir, porque é um treinador com uma comissão cara também. A gente não sabe realmente se vai vir ou não, mas eu acredito que pela identificação que ele tem com o clube, por ter ganhado tudo e ter falado não para renovação e transparência, que eram os administradores da época, quando o William Monteiro Alves na presidência, eu não achei que o Tite estava errado não, tá, fiel? Porque quem ama clube somos nós. Eu, você inscrito, você que não é inscrito, que acompanha, nós amamos o Corinthians de corpo e alma. O Tite, cara, ele é profissional. Ele quer saber disso aqui, ó, money. Ele quer saber de dinheiro. Futebol, canso de falar, futebol é business. Então, será que na renovação e transparência ele estava tão errado assim de falar não, sabendo que ele é profissional, ele não é igual nós que amamos o Corinthians eternamente. Nós somos torcedores, eles ganham para treinar. Então, em relação ao do William Monteiro Alves, será que o Tite foi errado em dizer não, em que o Corinthians não tinha um projeto para apresentar para o treinador? Olha, nossa perspectiva de projeto é isso aqui, a gente vai chegar no meio do ano, vai contratar isso aqui, qual jogador que você quer, que eu já te falo se dá pra gente buscar ou não. Olha, o seu salário não vai atrasar, vai cair certinho mensalmente. Cara, com a renovação e transparência, nada disso era possível. O salário dos jogadores viviam atrasado, direito de imagem atrasado, sem perspectiva de mercado, fiel. Então, obviamente, que eu não vou condenar o Tite aqui de mil maneiras por ele ter falado não. Por tudo envolvido aí que estava nessa administração pífia que prejudicaram o Corinthians. Quem mandava no Corinthians era empresário, não era nem o presidente. Olha quantas dívidas o Corinthians tem com empresários. Porém, eu respeito muito a sua opinião de coração. Pode comentar aí, eu sei que tem muitos que não gostam do Tite e eu respeito demais. Eu acredito que Renato Gaúcho também é uma boa opção pro Corinthians, por nunca ter treinado o Corinthians, tá? E se você for analisar, o Renato Gaúcho ainda é pior que o Tite, porque o Renato Gaúcho não tinha vínculo nenhum, disse que ia treinar o Corinthians e de última hora ele foi pro Flamengo. Então, realmente, se a gente for analisar certinho, o Renato aí foi pior que o Tite. Pelo menos o Tite disse não na cara. E o Renato deu a certeza e depois saiu de fininho, tá? Pelo menos é a minha opinião, pelo menos é o que eu penso e eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas a informação é essa, fiel, tá? Se o Corinthians fizer contato com o Tite hoje, há chances, não estou cravando, há chance muito grande dele assumir o Corinthians. Então as chances do Tite assumir o Corinthians, elas são muito grandes. Isso não quer dizer que amanhã ou depois o Corinthians pode contratar outro treinador. Vai depender da negociação, vai depender de valores de contrato, vai depender do tempo de contrato, vai depender do projeto que o Corinthians vai oferecer ao treinador. Mas em contrapartida, pra gente finalizar esse jogo, hoje eu sou Ramon Dias desde criança, meu irmão. Eu sou Ramon Dias desde criança, vou torcer pro Corinthians golear o Palmeiras, vou torcer pro Corinthians fazer 2 jogos espetaculares e se for pro Ramon Dias ficar, que fique. O Corinthians sendo campeão, é o meu objetivo primário hoje, é torcer de força e coração e alma pro Corinthians ser campeão, tá, fiel? E se o Ramon Dias for beneficiado com isso e permanecer no comando técnico do Corinthians, parabéns pra ele, porque eu vou torcer desde criança pro Coringão ser campeão em cima dos porcos. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like e vai Corinthians. Tem uma questão importante. Rodrigo Garro, tá? Rodrigo Garro, né? A gente sabe que tem um problema, né? No joelho direito, uma tendinopatia patelar, beleza? No joelho direito. Aí a lesão eu já trouxe para vocês, né? Com exclusividade, que é uma lesão crônica, a do Garro. Então, o Garro, ele não treinou segunda, não treinou terça, jogou quarta, não treinou quinta, não treinou sexta, deve ir a campo neste sábado, para fazer um teste. Ele está sofrendo com dores, né? Contra o Santos, tomou uma infiltração para jogar, contra o Barcelona, deve ter tomado outra, que a situação dele não era também boa. Foi feito um sacrifício para colocar ele em campo, sacrifício dele também, né, de todos que trabalham ali no Corinthians. Essa é a questão do Garro, enfrenta um problema crônico que ele passou por isso no ano de 2024, está mais escancarado agora em 25.
Só tem uma questão. Hoje a Lívia Camilo disse no UOL que o problema, né? O problema agora, as dores no joelho direito, agora também estão no joelho esquerdo. Aí lascou. Eu até brinquei com ela. Falei, mas que joelho invejoso, né? Esse esquerdo. Né? Pô, tá vendo lá, né? Quer ser igual ao outro. Eu não suporto inveja. Inveja é terrível. Até brinquei, né? Falei, pô, o joelho agora tá querendo ficar igual ao outro. Por quê? Porque isso é normal, né? A ciência explica, né? Você começa a forçar, a jogar o peso mais do outro lado, você começa a poupar mais, né? Aquele lado ali, e aí, meu amigo, você começa a desgastar mais o outro lado também, tá? Começa a forçar o joelho bom. E aí, nessa de forçar o joelho bom, o cara tá com os dois joelhos ruins, hein? Aí lascou. Tendinopatia patelar, cara, pra você ter uma ideia, quando termina a rótula do joelho, tem aquela. É mais ou menos ali, né? O problema, né? Que ajuda a dobrar o joelho, né? Então é uma lesão chata, né? É uma lesão chata, ainda mais que é crônica, tá? E é isso, cara. O cara vai ter que ir pro sacrifício, por isso que o Ramon também não tá dando treino, porque pode lesionar o Garro, pode lesionar o Memphis, a situação fica complicada, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado aí em relação a isso, tá? Em relação a isso. Sabe, não é melhor vender o Garro antes que trave os dois joelhos? Cara, é que assim, velho, vou te falar um negócio, chegar uma proposta de 30 milhões de euros pelo Garro e você não vender é muita burrice. Não sei se é verdade isso, mas eu teria vendido. Claro, eu teria vendido se eu fosse o presidente, que sou um cara sério, tá? Agora, eu não sei o que vão fazer com o dinheiro, nem tô falando que vai fazer coisa ilícita, eu não venderia. Que ia vender o Garro, não ia comprar ninguém, depois ia ficar dando entrevista, o dinheiro acabou, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. Aí depois, na outra entrevista, nossa, nós temos muita receita, batendo um recorde, o Corinthians voltou a ser grande. Eu não consigo entender esse camarada. Ou tá vendendo muita receita, é muito bom, é maravilhoso, é super, é supimpa, é não sei o quê, ou tá quebrado. Ou as duas coisas não dá para ser. Ou tá grávida ou não tá. Eu acho que eu tô meio grávida. Meio grávida? Entendeu? Então, gente, essa é a questão do Garro hoje, tá? É importante aí, né? E triste.